aqui do nosso ladinho, na Argentina, uma série de protestos, greve geral, por causa das mudanças previstas nas leis trabalhistas, a reforma trabalhista que está sendo discutida na Argentina. Tem um aumento de jornada, férias mais flexíveis, ampliação do período de experiência para novos colaboradores, o que reduz possíveis eventuais indenizações, flexibilização da jornada, passando de 8 para 12 horas. São algumas das discussões que acontecem na Argentina e por isso tem greve geral, tem voos cancelados, trens parados. A gente vai falar sobre a Argentina bastante ao longo do dia aqui na Rádio Gaúcha. Vamos falar sobre a Argentina sim, tá? Porque a greve geral já está tendo esses efeitos imediatos, como cancelamento de voos, mas também é motivada por uma reforma trabalhista que tem um reflexo econômico grande. Recordar um pouquinho do que vem acontecendo economicamente com a Argentina. A Argentina que é um dos principais parceiros comerciais do Rio Grande do Sul, e o que eu estou dizendo, né, é que a Argentina é um dos principais destinos das nossas exportações e destino importante e origem importantíssima das nossas importações aqui no estado. É uma parceria muito grande, seja pela proximidade, mas também pelas semelhanças da economia, da cultura entre Rio Grande do Sul e Argentina. Então, por isso que sim, é muito importante o que está acontecendo, tanto a greve, né, a rejeição a essas propostas, quanto ao que está sendo colocado na mesa pelo presidente Javier Milei para mudar as regras trabalhistas. Isso tem uma influência bastante grande na decisão de investimento por parte das empresas. Tem muitas empresas gaúchas que têm parceria comercial com a Argentina, vendem ou compram da Argentina, e tem muitas empresas aqui do Rio Grande do Sul que também têm operações na Argentina. A Argentina que tem um agronegócio muito forte também. Estou com o site do Clarim aberto aqui. Não tem trem, não tem voo, né? Então, a greve geral na Argentina contra a reforma trabalhista de Javier Milei. E aí em Brasília, Matheus Chu? Impressionante a diferença de realidade, né, Andressa Sejane? Uma greve no Brasil não tem condições de paralisar o país. Tamanho, né, do país. A não ser que seja uma greve de caminhoneiros, como a que ocorreu lá em 2018, mas os sindicatos na Argentina, eles são muito mais fortes, né, e organizados. Eu estava lendo que até o sindicato dos trabalhadores do esporte e entidades civis aderiu, e os jogos do campeonato argentino hoje vão ser cancelados. Argentinos sabem fazer um protesto, né? Fazem toda semana. São intensos, né? São intensos. Exato. E um país muito menor, né, Chu? Que é em tese, mais fácil de se organizar, né, dessa forma. Pois é. A gente vai trazer os detalhes. E o que propõe essa reforma trabalhista que está causando hoje uma greve geral, já causou muitos protestos nos últimos dias. E hoje, por exemplo, tem problemas nos voos, inclusive os que saem aqui do Brasil com destino a Buenos Aires e outras cidades, que tem voo cancelado ou atrasado, alguns já remarcados. Vamos ponto a ponto, tentando passar rapidinho todos eles aqui. Férias mais flexíveis. Ok, acho que não tem grande explicação, né? Restrição à greve em setores considerados essenciais. Acabamos de falar do tamanho da mobilização que os argentinos fazem e protestos que fazem, pois é uma dessas regras e que causa desconforto é restrição a greves, Jane. Pois é, essa questão das férias mais flexíveis, né? Seria um estímulo para que os trabalhadores tirassem férias em outros momentos do ano, né? Até estava lendo aqui que elas se concentram muito no período do verão. Isso acontece muito aqui no Brasil. Tem alguns pontos que nós lemos nas agências de notícias, eu tenho lido, mas às vezes tem algum detalhe que eu acho que é importante para modular assim, o geral do que está sendo proposto. Mas eu acho que tem muita coisa que está sendo proposta que já nós, por exemplo, aqui no Brasil já adotamos, tá? Que já a legislação brasileira já permite. Essa restrição de greves em setores considerados essenciais, nós temos em alguns setores aqui no Brasil também. Mas quais são esses setores lá que estão sendo considerados essenciais? Às vezes é no detalhe, né? E numa cultura diferente, né? De protesto, de ir às ruas e tudo mais. Porque é importante tu ter, né? Essa restrição, sim, né? De setores essenciais. Mas quais são os setores essenciais? Né?
essa que está sendo mais polêmica, né, que é a que mais chama atenção, que é a flexibilização da jornada, com ampliação de 8 para até 12 horas diárias, tá? Essa chama muito atenção, porque é uma jornada extensa, né? 12 horas. Sem pagamento de horas extras. Sem pagamento de horas extras, porque a proposta mantém o máximo semanal de 48 horas. Aqui no Brasil é 44, está se discutindo agora a redução das 44 para 40, tem até uma proposta para 36, né? Mas a principal discussão agora aqui no Brasil é para 40, lá o máximo é 48. Então, mesmo que as pessoas trabalhassem até 12 horas, seria um banco de horas. Não poderia ultrapassar as 48 horas e teria que ter um intervalo entre uma jornada e outra de 12 horas. Tem ampliação do período de experiência para até 6 meses. Isso quer dizer, se tem o desligamento, terminou o período de experiência e não vai ficar com o funcionário, a indenização é menor para a empresa e para o empregador. Isso é uma redução de custo trabalhista muito grande. Tá, isso aí, porque, claro, o objetivo da reforma trabalhista lá é isso, né? O governo Javier Milei tem dito que o objetivo é formalizar o mercado de trabalho, porque os dados são de que 40% da mão de obra lá é informal. A ideia é aumentar a formalidade, né? Essa é a fala, mas também é óbvio que é atrair investimentos, é atrair empresas de outros países, né? E agora, quando está se discutindo aqui no Brasil essa redução, tem gente já que fala que vai para a Argentina, mas também estimular lá que os empresários investam mais, a reduzir o custo, porque está difícil de engatar essa melhora na economia argentina. Até porque não fecha o discurso quando diz a gente quer aumentar a formalidade, mas aumenta de 8 para 12 horas por dia. Os informais continuarão querendo ser informais. Eu sei que tem muita gente que trabalha 12 horas por dia super bem, assim, mas é que a gente, quando debate esse ponto... A gente não está olhando para uma função específica, a gente está olhando para o todo, né? Tem funções que eu acho que tranquilamente dá para trabalhar 12 horas por dia, né? Eventualmente, porque esse é o objetivo, mantendo o máximo de jornada semanal, mas tem algumas funções que eu acho que aí é pegada a coisa, né? Para algumas pessoas que fazem esforço físico, é importante a pessoa pensar, né? Tem gente que vai trabalhar 12 horas num dia e que talvez trabalhe 4 dias da semana e não os 5 ou 6. Tem diferentes formas de manejar as escalas das pessoas, né? E isso conta também com o tipo de serviço que é feito. É trabalho braçal, é opera-máquina, é movimento repetitivo. Esse é o que mais chama atenção, por isso que eu tô falando mais sobre esse. Mas tem várias outras mudanças que eu acho até bem ok, tá? Por exemplo, mudança na negociação coletiva, com permissão de acordos diretos entre empresas e sindicatos locais em detrimento de convenções nacionais. É o que a gente faz aqui no Brasil já. O que mais que tem aqui? Mudança na negociação coletiva, não precisando ser só com a convenção nacional, e sim permissão de acordo entre empresa e sindicato local. Alteração em indenizações e demissões, com redução no cálculo das indenizações e possibilidade de pagamento parcelado. Isso é um período maior, né? Até 12 vezes para pequenas e médias empresas, quer dizer, 1 ano fazendo esse pagamento de indenização e demissão. No caso, Andressa, o período de experiência que vocês citaram, 6 meses é para grandes empresas, né? Para as pequenas, o período de experiência chegaria até 1 ano, né? Até 12 meses. Então, uma flexibilização grande. Só um detalhe, essas mudanças que vocês estão citando, elas já são uma versão atualizada do projeto, reduzindo bastante o que era a ideia original de Javier Milei. Isso, né? Já tem discussão em cima do projeto original. É aquela negociação, né? Tu pede um monte, daí tu cede numas coisas e daí os dois lados saem com suas vitórias da negociação, né? Tem várias flexibilizações. Poder aprovar no Senado, né, Jane? Então foi aprovado no Senado e agora os protestos acontecem antes da votação na Câmara, que seria o último passo antes da sanção do presidente argentino. E tem flexibilizações grandes em determinadas profissões. Por exemplo, de trabalhadores da área de tecnologia, né, que trabalham para essas plataformas. Seriam reconhecidos como independentes e com regras específicas e um seguro de proteção. Isso está sendo muito discutido na Europa também, né, para atrair para o país
né, atrair para os países. A Espanha fez muito isso e até a equipe lá do South Summit participou dessa construção, que é atrair para o país esse tipo de profissional, que é considerado um talento, né, e também agrega aí um poder aquisitivo bastante grande para a economia, porque são pessoas que ganham bem, muitas vezes trabalhando globalmente para empresas de outros países, mas que optam por morar em determinado país para ter acesso a essas regras, essas legislações específicas para a sua profissão. 9h31, tem ainda licença médica e acidente de trabalho, que passam a ter um limite de pagamento em caso de lesões que ocorreram fora do ambiente de trabalho, e combate à informalidade com eliminação de multas por falta de registro trabalhista, criação de mecanismos de regularização dos vínculos. São as mudanças. A principal, como bem pontuou a Giane, a flexibilização da jornada, ampliação de 8 para até 12 horas diárias, sem pagamento de horas extras, permitindo compensação em períodos de maior ou menor demanda e respeitando o descanso mínimo. Em relação às férias, né, aquela flexibilização para fracionar as férias, a reforma da Argentina propõe passar de um mínimo de 14 dias corridos obrigatórios para ter a possibilidade de fracionar o direito em períodos de 7 dias. Que já tem aqui, né? Aqui tem um período mínimo de 14 e outro de 5. E aí tem o de 5, né, que seria até dias, inclusive mais flexível do que a proposta que está sendo feita lá na Argentina. Exatamente. É interessante, né? Acho interessante observar, entrar no detalhe disso, para fazer esse comparativo. Enquanto aqui se discute, neste momento, a possibilidade de redução de escala de 6x1 para 5x2, por exemplo, aqui do lado a discussão é um pouco diferente. Até, olha só uma coisa super específica que está sendo proposta por Milei, a limitação da taxa de juro em processos trabalhistas. Inflação mais 3% de juro. Isso mexe naquele ponto que as empresas sempre levantam nos seus cálculos, que é a insegurança jurídica, né, que entra dentro de um custo calculado para um profissional, né?